Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aproveitando o dia da Bíblia, estaremos hoje fazendo um estudo sobre traduções da Bíblia, em especial a João Ferreira de Almeida. Estarei aqui compartilhando os slides. Obviamente, vamos partir do princípio, nunca podemos esquecer disso, que a Bíblia não foi escrita em português. Mesmo em pleno século XXI, há quem não leve em consideração essa importante informação. Como é de conhecimento amplo, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Quase a totalidade do Antigo Testamento em hebraico, algumas poucas passagens em aramaico, mais exatamente alguns capítulos em Daniel e outros em Esdras, e o Novo Testamento escrito em grego, mais especificamente chamado grego koiné, que é levemente diferente do grego clássico dos filósofos. Como são línguas antigas, mesmo o grego, nós precisamos entender que é diferente do grego moderno. E mesmo o hebraico moderno também tem suas diferenças em relação ao hebraico bíblico. Por isso, para que a Bíblia pudesse chegar a todos os povos, ela precisou ser traduzida. E a Bíblia é a obra mais traduzida de todos os tempos. Segundo o Instituto Wycliffe, há 7.000, isso dados do ano passado, de 2019. Não temos esses dados atualizados para este ano, mas, segundo os dados de outubro de 2019, são catalogadas 7.353 línguas e dialetos no mundo. Destas, 3.384, nós encontramos a Bíblia total ou parcialmente traduzida. Como assim parcialmente? Ou é um livro, geralmente o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, por exemplo, ou apenas o Novo Testamento. Dentre essas, apenas 698 línguas e dialetos dispõem de tradução integral, ou seja, toda a Bíblia. O projeto é que a Bíblia esteja traduzida em todas as línguas e dialetos conhecidos no mundo. Percebam que, levando em consideração as traduções, incluindo as traduções parciais, nós já temos praticamente, estamos caminhando para a metade das línguas e dialetos conhecidos. Quando nós falamos apenas 698 dispõe de tradução integral, em relação ao número total de línguas, em relação ao projeto. Mas, mesmo considerando apenas essas 698 línguas e dialetos em que a Bíblia está traduzida na sua integralidade, mesmo com esse último dado, isso faz da Bíblia disparada a obra mais traduzida de todos os tempos. Para que vocês tenham uma ideia, a segunda obra mais traduzida de todos os tempos é O Pequeno Príncipe, que já conta com cerca de 300 traduções. Não chega nem à metade das traduções integrais da Bíblia. E um gigantesco best-seller, como é a série sobre o Harry Potter, conta com 60 e poucas traduções. Quando alguém consegue traduzir para cerca de 20 línguas alguma obra, já se considera um best-seller. Isso para que vocês possam ter noção
de como a Bíblia está muito à frente em termos de tradução, embora, levando em consideração o projeto, ainda estejamos longe do objetivo, que é traduzir em todas as línguas e dialetos. Duas das traduções mais antigas, e que são duas traduções importantíssimas, até hoje utilizadas, né, para estudos, é a Septuaginta em grego koiné e a Vulgata em latim. Mas vamos falar especificamente das principais traduções em português. A tradução padrão no meio evangélico é a de João Ferreira de Almeida. É a primeira tradução completa a partir dos originais e que chegou até nós. Poucos anos depois, houve a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a partir da Vulgata, da Bíblia toda, mas não foi a partir das línguas originais, do hebraico, do aramaico e do grego. Existem registros de uma possível tradução completa antes dessa, mas se ela existiu, não chegou até nós. E a primeira tentativa de tradução da Bíblia coube a um rei português, lá no século XIII, só que ele não era persistente porque ele traduziu apenas os 20 primeiros capítulos de Gênesis e a partir da Vulgata Latina. Como era hábito na época, e até hoje também se utiliza esse princípio, começou-se a traduzir pelo Novo Testamento. João Ferreira de Almeida traduziu então em 1681 o Novo Testamento. Ele morreu sem concluir o Antigo Testamento. Então, coube a um pastor holandês, Op den Akker, concluir essa tradução para o português, e que foi publicada aos poucos até 1753. E, finalmente, em 1819, nós temos a primeira edição em volume único. Porque se nós pegamos essa primeira edição de 1681, junto com a tradução do Antigo Testamento no século XVIII, o Novo Testamento até está em volume único, mas o do Antigo Testamento não. Então, pela primeira vez, tudo é reunido num volume único em 1819. Desde então, a tradução de João Ferreira de Almeida, ela foi recebendo muitas atualizações. E isso é um dado que chama atenção. A tradução de João Ferreira de Almeida é uma das que mais sofreram alterações no transcorrer dos séculos. Voltando aqui, em 1819, o Antigo Testamento é o mesmo, publicado em 1753, mas o Novo Testamento já é a 7ª edição, em relação à primeira edição de 1681. Considerando a Bíblia no seu todo, você tem em 1847 a chamada edição revista e reformada de Thomas Boyce. E ela é republicada em 1994 pela Sociedade Bíblica Trinitariana como Almeida Corrigida Fiel. Logo depois, em 1875, nós temos a chamada Nova Versão Revista e Correcta, que é feita por Manuel Soares. Finalmente, em 1898, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que
Na verdade, foi uma espécie de junção daquelas duas anteriores, dessas aqui. E ela é publicada pela Imprensa Bíblica Brasileira em 1944, com ligeiras alterações, quase imperceptíveis. Tanto é que, para efeitos práticos, essa versão da IBB, né, da Imprensa Bíblica Brasileira, de 1944, é a primeira versão da Almeida Revista e Corrigida. Depois, a Sociedade Bíblica do Brasil passa a publicá-la em 1948. Até 1944, então, como nós não tínhamos publicações da Bíblia aqui no Brasil, todos os evangélicos, as primeiras gerações de evangélicos, dependiam de Bíblias que eram basicamente importadas através da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e da Sociedade Bíblica Americana. Em 1958 e 1959, nós temos o lançamento da Almeida Revista Atualizada. Aqui nós temos a primeira grande mudança substancial da tradução efetuada por João Ferreira de Almeida. Em relação à Almeida Corrigida, nós temos mudanças na ordem de 30%, segundo a própria comissão que elaborou essa atualização. Em 1967, há uma edição revisada pela Juerp. Eles colocam como sendo um trabalho feito diretamente, né, dos textos nas línguas originais, mas considere-se uma espécie de versão de João Ferreira de Almeida, mas coloca-se como tendo sido traduzida a partir das línguas originais e, tecnicamente, não seria relacionada à tradução de João Ferreira de Almeida. Em 1969, a Sociedade Bíblica Brasileira realiza uma segunda edição da Almeida Corrigida. A primeira edição, notem, é de 1898. A segunda edição é de 1969. Essa segunda edição pega um momento de expansão, de início de expansão, podemos dizer, das igrejas evangélicas no Brasil. A Assembleia de Deus tinha acabado de passar pelas festividades dos seus 50 anos de atuação no Brasil. E por isso, a Almeida Revista Corrigida, ela se tornou essa versão preferida entre os evangélicos, especialmente batistas e assembleianos. E é por isso que essa versão, a de 1969, apesar da Almeida Corrigida ter encontrado ainda mais duas edições, essa edição ela ainda é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E além de muitos evangélicos antigos ainda guardarem essa versão. Em 1990, a editora Vida lança a edição contemporânea de Almeida. Uma edição que não recebeu depois, é uma versão que não recebeu novas edições, né? Ficou praticamente, entre aspas, esquecida, né? Agora, em 1993, a Almeida Revista Atualizada, ela recebe uma segunda edição. A atualizada, ela tem sido a segunda versão mais utilizada pelas diversas denominações evangélicas.
Existem até algumas denominações de que ela é praticamente a versão padrão. Porém, a Almeida Corrigida, com a grande presença, né, de assembleanos e batistas no meio evangélico e a predileção por parte dessas denominações da Almeida Corrigida faz com que em 1995 seja lançada uma terceira edição. Só para que vocês tenham uma ideia do porquê dessas diferentes edições, lá em 1998 é lançada a primeira edição da Corrigida, que é um português bem arcaico. Na segunda edição, procurou-se tirar somente alguns desses arcaísmos. E na terceira, resolveu tirar-se mais alguns. Mesmo assim, são edições com pequenas variações, porque não se queria mexer muito na Corrigida, devido ao fato dela ter esse apelo popular muito grande. Em 2007, é lançada pela editora Agnus a Bíblia Almeida Século XXI. E em 2009, nós temos a quarta edição da Almeida Corrigida. Vou dar aqui alguns exemplos. Na primeira edição, da Almeida Corrigida, você encontra, por exemplo, a palavra alpagartas, lá em Mateus 3, quando João Batista diz que eu não sou digno nem de desatar as correias de suas alpagartas. Como uma palavra que já não tem mais uso corrente na língua portuguesa, então depois mudaram para sandálias. A questão da quarta edição, vamos ver mais à frente, principalmente a mudança, praticamente a única mudança foi finalmente tirar a palavra caridade, que até então prevalecia na Almeida Corrigida, e mudá-la para amor. Isso porque caridade hoje tem um outro sentido. Fala mais das obras de caridade. Na época da primeira edição, lá em 1898, caridade seria a tradução mais correta. Mas a língua portuguesa é uma das que mais se modificam ao longo dos anos. Então, isso também explica o porquê da Almeida Corrigida ter enfrentado tantas atualizações. Você pega outras línguas, não tem esse número de atualizações. E a última atualização da tradução de João Ferreira de Almeida é a terceira edição da Almeida Revista e Atualizada, da chamada Almeida Atualizada, que ficou conhecida como Nova Almeida Atualizada, pela sigla NAA, agora, pouco tempo atrás, em 2016. A principal mudança foi introduzir o uso de você. Para não parecer desrespeitoso com relação a Deus, manteve-se o uso de tu e vós quando se refere a Deus, especialmente tu, né? Mas sem se referir a Deus, utiliza-se você. Falando especificamente das Assembleias de Deus, mas também a Batista, né? A Almeida Corrigida, que é conhecida por essa sigla, ARC, Almeida Revista Corrigida, é a tradução padrão utilizada nas Assembleias de Deus. E, basicamente, nós temos essas três variantes da Corrigida. Perdão, 4 variantes da Corrigida, que é a edição de 69,
porque a primeira não se vende mais, ela não é mais produzida. A não ser no software Logos Bible. Nessa, quem tem o software Logos Bible, essa primeira edição está lá. Então, a edição de 1969, que é a segunda edição, a de 95, terceira edição. Essa de 95 foi utilizada na Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo. E essa edição de 2009, que é a quarta edição. Como nós vimos, Almeida, a corrigida, ainda possui a versão da imprensa bíblica brasileira, de 1944, utilizada na Bíblia do Culto, que é uma Bíblia padronizada nas Assembleias de Deus ligadas ao Campo de Madureira. Vamos ver aqui rapidamente outras traduções em português, que são muito utilizadas hoje. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, feita em 2000. Ela é muito utilizada para evangelismo, porque a proposta dela é um português o mais acessível possível. Porque se você pega ao meio da corrigida, ela tem um português difícil. Também é muito divulgado no meio evangélico, a nova versão internacional, conhecida como NVI, que foi publicada pela editora Vida a partir do ano 2000. E também temos, especialmente no meio acadêmico, nos seminários, a Bíblia de Jerusalém, publicada pela editora Paulus. Uma primeira edição data de 1985 e depois a segunda edição em 2002. A Bíblia de Jerusalém, ela é reputada, considerada a melhor tradução da Bíblia existente. Vale salientar que nenhuma tradução é perfeita, mas esta é considerada a melhor, a que mais se aproxima dos textos nas línguas originais. E também temos a tradução brasileira, que é de 1917, que depois ela deixou de ser publicada na década de 50 e voltou a ser lançada pela Sociedade Bíblica em 2010. É interessante entender quais são as traduções certificadas, ou seja, para uso amplo pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, seja em qualquer uma das suas 4 edições, a Almeida Revista e Atualizada, a nova tradução na linguagem de hoje, inclusive, para a Sociedade Bíblica, essa é a tradução padrão deles hoje, para a Sociedade Bíblica do Brasil. E a tradução brasileira. É interessante que, apesar da corrigida ser considerada a tradução oficial das Assembleias de Deus, quando a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, elaborou uma declaração de fé, ela utilizou na sua declaração, e coloca isso lá no início, a permissão para a utilização dessas outras traduções. Então, apesar de se recomendar para o culto, especialmente, a corrigida, não existe nenhuma proibição na leitura nessas outras traduções, especialmente porque elas são certificadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. E, especialmente, a Bíblia de Jerusalém ela é muito utilizada para estudos acadêmicos. Vamos mostrar agora na prática quais são as mudanças que nós encontramos entre essas traduções. Alguns exemplos. Lógico que aqui são alguns exemplos.
se nós pesquisássemos a fundo, nós teríamos um estudo bem amplo. E algumas mudanças dizem respeito apenas a questões da língua portuguesa. Então, o fato da língua portuguesa ter se modificado muito ao longo aí dos séculos fez com que houvesse essa necessidade de mudanças. Então, algumas é apenas com relação a isso. Além daquela questão das alpargatas, né, como eu falei lá fora, lá atrás, nós temos aqui o exemplo bem curioso de Números 14, 34. Na Almeida Corrigida 69, e conhecereis o meu apartamento. Aqui, apartamento é de apartar-se. Só que passados os anos, quando você fala de apartamento, você pensa automaticamente hoje em habitação. Então, por isso, atualizada, para que a pessoa possa entender ali a mensagem, colocou: e tereis experiência do meu desagrado. Embora o ato de apartar-se fala do desagrado de Deus, Deus se apartando porque ele está, a congregação de Israel provocou o seu desagrado, como a palavra hebraica ali não tem exatamente esse significado, então na corrigida 95 resolveu-se colocar uma palavra que se aproximasse mais do significado de apartar-se, mas sem utilizar apartamento. Então, e conhecereis o meu afastamento. Aí eu costumo até dizer, até para descontrair, né, que essa retirada da palavra apartamento, da corrigida, é para que ninguém dissesse, olha, descobri que Deus não habita em mansões celestiais, mas num apartamento. Um outro exemplo, 2 Samuel 20, versículo 7. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus. Duas classes, duas etnias que serviam na guarda real. Então, por isso, a Almeida atualizada, com a preocupação mais de explicar, né? Então perseguiram os homens de Joabe a guarda real. Porque esses quereteus e peleteus eram etnias que eram recrutadas para formar a guarda real. Um outro exemplo clássico é o Salmo 68, versículo 4. Que aí dá para perceber bem a diferença das edições da Almeida Corrigida. Na primeira edição, você tem já com H, que é uma transliteração da palavra Iá, que por sua vez, essa palavra hebraica Iá, correspondente, transliterado, seria YAH, é uma abreviação do tetragrama sagrado. Quando depois eles resolveram aportuguesar, em 69, eles tiraram o H e acentuaram, seu nome é Já. Só que Já no português dá a ideia do aqui, do agora. Então tem até hinos que dizem que Deus é o Deus do agora, do já. Só que o sentido original aqui não é esse. Porque aqui está se referindo à abreviação do nome sagrado de Deus. Por isso, a atualizada colocou: Senhor é o seu nome. Isso porque já virou hábito, não somente em português, mas em outras traduções que remontam à época da Reforma, aonde aparece o nome sagrado de Deus, colocar Senhor. As versões mais antigas colocam até Senhor em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, para indicar quando está se referindo ao nome sagrado de Deus, que corresponde a 4 letras no nosso alfabeto, né? YHWH. Mas a corrigida 95 resolveu colocar então, seu nome é Jeová.
porque o nome sagrado de Deus também, muitas das vezes, aparece como Jeová. Isso porque nas cópias vocalizadas do texto do Antigo Testamento em hebraico, os escribas, ao não podiam vocalizar o nome de Deus, porque até hoje, para o judeu, não se pode pronunciar o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, que tem essas 4 letras, por isso tetragrama. E aí eles vocalizaram com as vogais de Adonai, que quer dizer Senhor. Os primeiros tradutores da época da Reforma, desconhecendo essa regra, lendo tudo junto, porque não era para ler. As vogais de Adonai ali é para lembrar ao judeu, olha, tem que falar Adonai, que quer dizer Senhor, ou mais especificamente, meu Senhor. Então, desconhecendo essa regra, ao pronunciar, ficou então Yehová, que aí deu Jeová na forma aportuguesada. Então, isso é para que vocês possam entender por que nós temos essa mudança. Agora, um exemplo de uma mudança entre as diferentes versões, né, da Almeida atualizada. É bem interessante. Na corrigida 69, nós temos os filisteus, pois pelejaram contra Israel. Aí na Almeida atualizada, na primeira edição, nesse Comenos os filisteus pelejaram contra Israel. Ou seja, nesse meio tempo, nesse ínterim. Se você pegar a segunda edição, coloca, entretanto os filisteus pelejaram contra Israel. E aí você pega essa mais recente, a nova Almeida atualizada, os filisteus lutaram contra Israel. Isso porque aqui, esse pois, na Almeida corrigida, nesse Comenos, na primeira edição da atualizada, entretanto, na atualizada segunda edição, tudo isso foi acrescentado no português apenas para mostrar que você tem aqui uma interrupção de uma narrativa para contar aquele fato que só depois é que será retomado. Mas só que no hebraico não tem nada correspondente. Por isso que aqui, na Nova Almeida Atualizada, você não tem referência nenhuma. Apenas os filisteus lutaram contra Israel. É uma inferência, né? Você tem que ler o fluxo narrativo para entender que ali há uma interrupção de um fato concomitante. Então, foi um recurso mais para ajudar os leitores, mas que não encontra correspondente no hebraico. Marcos 9:50 tem um outro exemplo curioso. Tudo isso com relação à língua portuguesa, exclusivamente. Marcos 9:50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Está assim na corrigida. Adubar tem 2 significados. Um é de colocar adubo no solo, para que a plantação possa crescer. O outro significado é de temperar. Só que esse segundo significado praticamente não é mais utilizado hoje na língua portuguesa. Quando você fala adubar, você vai automaticamente pensar em plantação. Por isso, a atualizada colocou no lugar de adubar, restaurar o sabor. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, é uma alteração que foi feita devido a essa mudança, né, de uso da língua portuguesa, já que adubar não se entende mais, né, cotidianamente como temperar. Só vai entender de outra forma. E o outro exemplo clássico, né,
que a Almeida Corrigida demorou a incluir, que é o uso da palavra caridade. Durante muito tempo, isso foi a principal característica da Almeida Corrigida. E muitos eram contrários a essa mudança. Então, na primeira edição, segunda até a terceira, você usa caridade. No Novo Testamento, especialmente, traduz a palavra ágape. Porém, caridade, hoje, não tem mais esse sentido. Lá na época da primeira edição, 1898, era uma tradução adequada. Hoje, já não se entende mais caridade dessa maneira. Por isso, na quarta edição, já tinha sido feita na Almeida Atualizada, mas resolveram também incluir na Corrigida de 2009. E aí, Deus é amor, pegando aqui o exemplo de 1 João 4:8. Agora nós vamos dar alguns exemplos em que a maneira como se traduziu vai determinar até mesmo a nossa interpretação. Por isso que em estudos bíblicos aprofundados, o recomendado é pesquisa diretamente nas línguas originais. Porque se você depender de uma tradução, você pode ser levado a conclusões inadequadas. Nós temos aqui um bom exemplo, que é 1 Samuel 13:21. É um exemplo bem curioso. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. É assim que está na Corrigida. Acompanhe a palavra aqui em amarelo. Olha como ficou na atualizada a primeira edição. Estavam, pois, embotados os fios das redes, das enxadas, dos forcados, dos machados. Mudou bastante, ó. Limas adentadas e depois embotados. Agora veja a atualizada segunda edição. Olha a mudança. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para molar os fios das redes e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para molar machados e aguilhadas. Por que tanta mudança? O hebraico é uma língua difícil, é uma língua antiga. Então depende de estudos, de comparações, para que você possa resgatar o significado de muitas palavras. Então aqui a confusão foi proporcionada pela palavra petsirá, que antes era identificada com a raiz patsar, embotar, segundo o dicionário BDB, que é um dicionário abalizado de hebraico. Mas pesquisas recentes mostraram que, na verdade, ela está associada à ideia de preço e imposto. Isso segundo o dicionário de Kleines e o Halot, que hoje são considerados os 2 melhores dicionários no mundo de hebraico. O Alonso Shekel, que é um outro grande dicionarista, ainda fica em dúvida entre os 2 sentidos. Mas só para que você entenda por que aquela diferença. Então, ora uma versão ou tradução utiliza o significado que você encontra em BDB, e ora alguns preferem esse significado conforme avaliado pelo Kleines e pelo Halot. Salmo 91, versículo 2, é também um outro bom exemplo. Quem já teve a curiosidade de comparar, na Corrigida, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você vai para a atualizada, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ou seja, na Corrigida, é o salmista diretamente quem está falando. Na atualizada,
diz, ou seja, diz quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como está no versículo 1. Por que essa diferença? Alguns estudiosos vão analisar que deveria se ler diz ao invés de direi. Só que o texto massorético, ele está na primeira pessoa, direi. Então, por esse entender, o salmista faz ali começa a fazer uma análise falando daquele que habita no esconderijo. Por isso que depois ele volta à terceira pessoa. Ele e fala com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois ele, ou seja, o Senhor te livrará do laço passarinheiro e assim por diante. Nas descobertas dos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, parece apoiar essa segunda leitura. Então, por isso que alguns estudiosos defendem isso. E a atualizada, então, resolveu colocar assim. Mas o texto padronizado, que é o texto massorético, ele coloca direi, que é como está na corrigida. Mas observe que se você utilizar uma tradução ou outra aqui, dá uma diferença na interpretação. Isaías 32, versículo 2, também é outro exemplo bem curioso. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Do jeito que está aqui, será aquele varão. Ou seja, dá até para pensar numa profecia messiânica. Mas aí na atualizada, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Isso porque a palavra utilizada ali no hebraico, ish, ela, quando aparece sozinha, ela tem esse significado de cada um. E não aquele homem ou aquele varão, como está na corrigida. A NTLH, falando de pessoas, todas elas protegerão o povo como um abrigo, protege contra a tempestade e o vento. Embora tenha sido a mesma proposta da atualizada, há o risco de você também entender que todas as pessoas no seu conjunto, quando na verdade a atualizada é que traz aqui o melhor significado. Cada um seria de esconderijo contra o vento. Então aqui, voltando, levando em consideração o texto massorético, direi é a melhor tradução, como está na corrigida, mas já aqui no Salmo, em Isaías 32, atualizado é melhor. Isso sempre vai acontecer. Embora eu possa dizer que a corrigida ela tem um português muito defasado e para estudos ela não é tão recomendada quanto a atualizada, na verdade eu tenho que analisar versículo por versículo. Existem versículos que estão melhores na atualizada, versículos que estão melhores na corrigida e assim por diante. Romanos 16:1 é também um exemplo clássico que causou até confusão, ao longo aí dos anos. A Almeida Corrigida colocou: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Essa tradução esconde o fato que no texto grego aparece a palavra diáconos. Ou seja, Febe era uma diaconisa. Por isso, a NTLH e a Bíblia de Jerusalém colocaram diaconisa, porque é a tradução adequada da palavra grega diáconos. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. Às vezes, até a pontuação ou colocação de palavra pode comprometer a compreensão adequada de um versículo. É o exemplo lá de Isaías 59:19. Como ficou na Almeida Corrigida? Então, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como a corrente de águas,
o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Do jeito que está a pontuação, quem vem como uma corrente de águas? O inimigo. Só que a vírgula deveria estar entre inimigo e como. Porque esse é o sentido da passagem, se você for analisar o contexto. Então, isso acontece porque as primeiras cópias, sejam do hebraico e passagem aramaico, ou do grego, não tem pontuação. Aliás, as primeiras cópias não tem nem espaço entre as letras, nem entre as palavras. Então, para quem não está habituado, é bem estranho você pegar aqueles manuscritos mais antigos, né? E no início é desesperador. E você não tem a separação das palavras. E muito menos questão de pontuação. Essa pontuação só veio lá na Idade Média, século IX, X. Então, por isso, as traduções foram colocando a vírgula, o ponto, né, e etc. e tal, aonde parecia lhe fazer mais sentido. Mas aqui a vírgula foi colocada errada. Então, vindo o inimigo, vírgula, como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. É o Espírito do Senhor que vem como uma corrente de águas. Outro exemplo clássico, que é praticamente imperceptível para muitos, é a colocação do verbo ser, lá em 2 Timóteo 3,16. A corrigida colocou assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A atualizada colocou o verbo ser antes. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que acontece aqui? No texto grego, nós não temos o verbo ser. Isso é incomum no grego. Isso é comum no hebraico, mas não no grego. Por isso, os tradutores precisaram inserir o verbo ser para dar o sentido. Pelo contexto, pela maneira como a frase é construída no grego, essa posição é a correta, depois da palavra escritura. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O mais curioso é que se você pega a versão original do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, de 1681, é assim que está. Mas por algum motivo, na corrigida, resolveram mudar a posição. Isso muda também a compreensão. Porque conforme ficou na corrigida, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou seja, dá a impressão que somente a escritura que é divinamente inspirada, ou somente parte da escritura que é divinamente inspirada. Dá a impressão que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. É uma sutileza. Já na atualizada, que segundo os estudiosos é a colocação correta pelo contexto, toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então a colocação do verbo ser proporcionou aqui uma sutileza. Devemos atentar também para o fato de algumas traduções da Bíblia divergirem na hora de dividir alguns versículos. Isso porque essa divisão de capítulos e versículos, ela é bem posterior. A divisão de capítulos é do século XIII, e só em 1555 é que houve a divisão de versículos. E conta-se uma história que Robert Stevens, né, quando ele fez essa divisão dos versículos, ele estava andando de carruagem e às vezes com aquele movimento da carruagem ele acabava errando na hora de dividir os versículos. Bom, se essa história é verdadeira ou não, né? O fato é de que alguns versículos comprovadamente estão mal divididos, só isso daria um estudo à parte, né?
Isso fez com que algumas edições tivessem pequenas divergências com relação à divisão tanto de capítulos quanto versículos. Com relação a versículos, por exemplo, a frase, lá em Gálatas 2, 19 e 20, a frase "já estou crucificado com Cristo", ela aparece no versículo 20, na corrigida e NVI. Já atualizada, Bíblia de Jerusalém e a NTLH, ela aparece no versículo 19. Hebreus 2, 22 e 23, também é outro exemplo. A expressão universal assembleia encontra-se no versículo 23, na corrigida e NTLH. Já aparece no versículo 22, na atualizada NVI e na Bíblia de Jerusalém. Há também questão de diferenças de divisão de capítulos. Só um exemplo aqui. Aquela passagem que fala do derramamento do Espírito Santo, né? Do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, lá em Joel, no finalzinho do capítulo 2, aparece em algumas versões como capítulo 3, e é automaticamente o que para nós é o capítulo 3 de Joel, vai aparecer como o capítulo 4. Essa diferença de numeração explica, por exemplo, um estudo que eu publiquei ano passado sobre Isaías 9, começa no final do capítulo 8, porque aquele versículo para nós já conta como o primeiro versículo do capítulo 9. Os títulos às vezes efetuam divisões erradas dos contextos, ainda tem isso. Eu não posso me guiar pelos títulos que aparecem nas edições. Tirando os salmos, que têm títulos originais, esses títulos foram colocados pelas editoras. E a divisão de contexto também é por aquilo que a editora achou que ficaria melhor. Aqui, o contexto do anjo que sobe de Gilgal a Boquim, lá no início de Juízes, capítulo 2, termina em 2,5, como na atualizada, e não em 2,6, como está na corrigida. Outro exemplo, o contexto da famosa passagem do dízimo em Malaquias, que todos conhecem no evangélico, começa em 3,6, como está na atualizada, e não em 3,7, como está na corrigida. Em algumas edições antigas da Bíblia, as palavras que não aparecem nos manuscritos mais antigos, em hebraico e em grego, estão em itálico. A ausência de certas partes de versículos também se explica por isso. Então vamos ver aqui, ó. Atos 9:5. A expressão "duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões" aparece na corrigida e foi retirada na atualizada. Por quê? Não aparece nos manuscritos mais antigos. Aqui eu teria que dar uma explicação à parte de crítica textual, que vai nos mostrar o porquê disso. Romanos 8:1. A expressão "que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito" aparece na corrigida e foi retirada na atualizada. Por quê? Não aparece nos manuscritos mais antigos. Mas observe que vai aparecer lá na frente no versículo 4. O que alguns estudiosos dizem é que provavelmente algum copista, ele viu lá no versículo, o que para nós hoje é o versículo 4, e resolveu também colocar lá no versículo 1. Agora, por que aconteceu isso? Aí seria uma aula especial só de crítica textual. E aqui eu encerro colocando aqui a bibliografia. Apenas sobre a tradução, uma pequena biografia e sobre a tradução feita por João Ferreira de Almeida. Então, essa obra aqui de Alexandre Herculano, a Bíblia de João Ferreira Anes de Almeida, que foi lançada em 2006. É uma obra que eu desconfio que esteja esgotada, mas se você encontrar, vale a pena. É uma obra extensiva. Ele faz uma catalogação de todas as edições possíveis e imagináveis da tradução de João Ferreira de Almeida. Então, que Deus abençoe.